Olá, Touro! Espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para te dar algumas indicações em relação às previsões astrais para o ano de 2018 e posso adiantar desde já que a área dos relacionamentos e da expansão do conhecimento são as mais movimentadas durante este próximo ano. Não quer dizer que as outras não tenham também algumas situações importantes, mas estas são aquelas que realmente vão tocar mais. Por isso, vamos então agora ver a seguir cada uma das áreas e o que é que elas te vão influenciar durante o ano de 2018. Como eu te dizia, a área dos relacionamentos é uma área que vai ser bastante movimentada durante este ano de 2018 e atenção que relacionamentos não tem que ser só relacionamentos amorosos, pode também ser parcerias de trabalho ou de amizade ou familiares, será sempre com aquela pessoa que é importante para ti, ok? Então quero-te lembrar que nesta área tu és uma pessoa que tens um grande potencial de transformação. Por isso é que os teus relacionamentos normalmente são sempre muito intensos e muito transformadores, ok? Então quero-te lembrar uma coisa muito importante, aliás, 3 coisas muito importantes, que eu falo no meu vídeo Júpiter em Escorpião, e se tu ainda não viste, eu vou deixar aqui o card em cima para tu poderes fazer essa verificação, porque eu lá explico mais pormenorizadamente. Mas o que eu quero dizer é isto, porque tu és uma pessoa que é extremamente transformadora, mas a maior parte das vezes não tens noção de que tens este poder da transformação, tu entras nos relacionamentos com muita intensidade, transformas as coisas à tua volta, transformas-te a ti também e a maior parte das vezes sais magoado dos relacionamentos, ok? Então o que é importante tu perceberes? Ponto número 1 é que tens que assumir que tens este poder de transformação. Isto é a principal questão. Quando tu não sabes que tens este poder de transformação e estás a utilizá-lo sem saber, tu estás a magoar os outros, estás-te a magoar a ti e depois só ficas prejudicado, ok? Portanto, assumir o potencial da transformação. A segunda questão é saber escolher as batalhas que queres travar, ok? Às vezes não vale a pena insistir em transformar aquilo ou aquelas pessoas que não querem ser transformadas, ok? Então é preciso saber escolher a maneira ou o que é que tu queres transformar, que é para poderes escusar de estar a desperdiçar o teu talento em algo que não vai ter resultados, ok? E em terceiro lugar é quando tu escolhes realmente o que é que tu queres transformar, então aí é arregaçar as mangas, trabalhar toda a tua autoconfiança e realmente insistir na transformação até ver resultados, ok? E é muito importante tu perceberes isto, que no relacionamento tu vais transformar-te principalmente a ti, ok? O outro só será transformar se ele quiser, mas o que tu podes transformar é sempre a ti. Então presta atenção no que é que a outra pessoa tem, quais são as características da pessoa que tu atraíste para ti e trabalha exatamente essas características que ela tem. Normalmente vão ser aquelas que tu não vais gostar, aquelas que tu vais criticar, vais julgar, mas é exatamente isso que tu precisas trabalhar em ti. Claro que não tão intensamente, porque também se não fosse tão intenso nunca te chamaria a atenção, mas sim, de alguma forma terás de fazer esse trabalho em ti para poderes evoluir, porque é exatamente por isso que nós aqui estamos, para a nossa evolução, ok? Então a questão dos relacionamentos vai estar forte este ano, porque Júpiter vai estar aqui a passar, aliás ele já está, desde outubro de 2017 que ele está aqui, e vai estar até novembro de 2018, e portanto já deves estar a sentir estas movimentações na tua área das parcerias, e é importante lembrar-te destes 3 pontos que eu te disse. Portanto, assume o teu potencial de transformação, escolhe as batalhas que queres travar e quando escolheres vai até ao fim, até veres resultados, ok? Agora, quero-te lembrar também uma coisa muito importante, é que tu és assim muito intenso e muito transformador na tua área dos relacionamentos, mas quando toca a ti, à tua apresentação perante o mundo, tu és exatamente o contrário, que és, como costuma-se saber, que o touro é muito pacato, gosta daquela coisa do conforto e da segurança, não é? E é exatamente isto, é para compensar esta demasiada energia transformadora nos relacionamentos, tu acabas por ficar um bocado parado, um bocado apegado às situações e não te movimentas como deverias, ok? Então é muito importante perceberes isto, que quando tu fazes esta movimentação, este desapego, quando te apresentas mais, quando tomas mais iniciativas, então tu vais conseguir compensar um bocado a energia de transformação dos relacionamentos. Já não precisas de transformar tanto, porque estás mais em transformação em ti próprio também, e vais reparar que os relacionamentos vão fluir muito melhor, ok? Então há necessidade aqui de haver um equilíbrio entre estas duas energias. Lembrando que o nosso amigo Urano vai estar a passar aqui nesta tua área, a área da apresentação e das iniciativas, desde maio até novembro de 2018 e, portanto, ele também já vai criar aqui algumas situações de movimentação e de necessidade de desapegares daquilo ou das situações ou das pessoas ou das questões em que tu estás preso, ok? Então, é necessário perceber isto.
por um lado, abrir mão da tua atitude, da tua apresentação, das tuas iniciativas, para depois, ao haver este movimento na tua vida, tu não precisares transformar tanto nos relacionamentos e conseguires encontrar o equilíbrio entre o eu e o outro, ok? E haver aqui uma maior estabilidade em termos de relacionamentos sérios, ok? Estou a falar em relacionamentos sérios, ok? Aqueles que já duram há algum tempo. Quando falamos em relacionamentos de namoro, ora bem, aqui a situação já muda um bocadinho de figura, porque quer tu não tenhas relacionamento, quer tu estejas num relacionamento de namoro, normalmente a tua atitude é uma atitude muito mais pacata, ok? Tu não és uma pessoa que tenha assim, quando conheces a pessoa, que tenha assim tanto fervor em transformar como isso. Só mostras isso depois, quando o relacionamento já começa a estar um pouco mais sério, ok? Mas aqui nesta área, a área que tem a ver com os namoros, as paixões, tens uma pessoa que és muito mais calma, muito mais pacata. Normalmente é aquela situação do estás sempre disponível para o que for preciso, ok? Mas aquela questão da emoção, aquela questão de dar ao outro, em termos emocionais, fica um bocado aquém daquilo que o outro pode esperar de ti, ok? Por isso era muito importante tu perceberes que é necessário aquecer um bocadinho o coração, é necessário seres um bocadinho mais emocional quando conheces a pessoa, quando inicias o relacionamento, porque depois aquilo que tu vais mostrar quando já estás num relacionamento sério é muito mais intenso e se a pessoa não estiver já minimamente prevenida, vai ser mais complicado para ela lidar com a situação, ok? Portanto, saberes mostrar as tuas emoções, abrir-te mais. Aliás, se tu não tens nenhum relacionamento e estás à procura de um, é muito importante que percebas exatamente isto. Convém tu abrir-te mais, aquecer o coração, tornar-te mais emotivo, abrir-te mais ao mundo, porque se tu estiveres tão fechado, sempre a pensar no trabalho e nas coisas mais importantes de rotina que tens a fazer e não te abrires o suficiente, obviamente que o relacionamento também não vai fluir, ok? Por isso é necessário isto, um bocadinho mais de flexibilidade, o deixar fluir, para que depois o relacionamento flua melhor também, ok? Agora, outra coisa muito importante que eu quero que tu entendas aqui em relação a esta questão dos namoros e a tal compensação que eu falava há bocado, é que quando tu estás próximo daquelas pessoas que te dizem alguma coisa, tu tens este comportamento assim um bocadinho mais frio, ok? Mas quando tu estás próximo de outras pessoas que não são muito próximas de ti, que, por exemplo, amigos, grupos, conhecidos, pessoas que estão mais à tua volta, ok? Nesta área aqui, tu és exatamente o contrário. Tu és super sensível, tu és muito dado, tu és muito crente às vezes, ok? Acreditas que as pessoas são todas boas e maravilhosas e, obviamente, que depois vais-te desiludir, ok? Então, repara uma coisa muito importante, é que nas pessoas que estão próximas de ti, tu tens os pés demasiado assentes na terra, mas nas pessoas que estão mais distantes de ti, tu tens os pés demasiado fora da terra. Então, já que eu te dizia há bocado que precisavas de levantar um bocadinho o voo naquilo que tem a ver com as emoções e com o teu lado dos namoros e paixões, então aproveita e assenta os pés mais na terra daquilo que tem a ver com os amigos, grupos e conhecimentos, ok? Então se tu estiveres mais a observar a realidade, quem na realidade as pessoas são, não fizeres tantas fantasias e filmes, estiveres mais ciente do mundo que está à tua volta e das pessoas que estão à tua volta, então provavelmente também vais conseguir ser um bocadinho mais flexível em relação aos próprios namoros, às próprias pessoas que estão próximas de ti, ok? Porque muitas vezes esta situação da frieza compensa um bocado o excesso da flexibilidade e da sensibilidade que existe ligada com o mundo lá fora, ok? Por isso, quanto mais rígido e racional e pés assentes na terra tu fores fora de ti, então mais leve e mais sensível tu vais poder ser perto de ti, ou seja, das pessoas que estão próximas de ti, ok? Faz sentido esta ligação? Agora, em termos de passagens de planetas este ano, Neptuno é o planeta que continua a passar na tua área dos amigos, grupos e conhecimentos. Ele já cá está desde 2011 e vai ficar até 2026, portanto é muito tempo. Por isso, mais uma vez te digo, este ano, cuidado com as desilusões em termos de amizades, pés bem assentes na terra, observa bem aquilo que está à tua volta, mesmo que sintas intuições, vai atrás das intuições sim, mas com os pés bem assentes na terra, não faças filmes, não crias expectativas, ok? Senão depois vais-te desiludir. E ao teres estes pés mais assentes na terra, obviamente que te vais conseguir sentir muito melhor em termos dos teus relacionamentos de paixões e namoros, porque vais estar também mais à vontade, vais estar também menos frio e mais aberto ao próprio relacionamento, ok?
E por falar em amigos, grupos e conhecimentos, estamos a falar também na área da entrada dos valores. E porquê? Porque quando nós temos amigos, grupos e conhecimentos à nossa volta e nos valorizamos perante eles, eles também nos valorizam, criam-nos oportunidades e, claro, teremos mais entradas de valores na nossa vida, ok? Então, por isso é que é extremamente importante que tu tenhas os pés bem assentes na terra, que tu consigas realmente ver as pessoas como elas são, que tu consigas observar as situações à tua volta e não te iludas, não cries expectativas, não faças filmes e consigas ver mesmo a coisa na realidade. Porquê? Porque assim tu vais-te valorizar tal e qual como tu és, vais conhecer os outros tal e qual como eles são, eles vão-te valorizar tal e qual como devem valorizar e maiores valores entrarão na tua vida, ok? Por isso era importante que tivesses esta noção. Na questão do resto da tua área financeira, também estará tudo bastante mais calmo do que esteve no ano anterior, uma vez que Saturno já saiu daqui, ele agora passou para outra área, que está a movimentar, que é aquela que nós vamos ver a seguir, e por isso queria que tivesses esta noção de que este ano será ligeiramente mais fácil para ti a questão financeira, mas não esquecendo que a entrada dos valores é necessário teres então os pés mais assentes na terra para poderes usufruir mais das pessoas que estão à tua volta e não desiludir-te com elas. Outra área que também vai ser bastante importante no teu mapa este ano é a área da expansão do conhecimento, ok? Então pode ser fazer viagens, fazer cursos, ler livros, ver vídeos, filmes, etc. Tudo aquilo que faça com que tu saibas mais do que aquilo que sabes até agora, quer seja aprendendo, quer seja ensinando, ok? Então quero-te lembrar que nesta área normalmente tu és uma pessoa que és um bocado relutante nesta questão da expansão do conhecimento. Para ti, expandir o conhecimento é muito importante, fazer uma viagem é uma coisa muito importante, fazer um curso é uma coisa muito importante e tanta importância às vezes até faz com que tu traves os acontecimentos, ok? E tu realmente queres fazer alguma coisa, mas o que encontras é sabotagens e travões e dificuldades e limitações e a coisa não flui, ok? Então era muito importante perceberes que és tu que estás a travar as questões e quanto mais flexível tu fores, mais tu vais conseguir atingir outras sabedorias que tu não tinhas até aquele momento, ok? Lembra-te que Plutão já cá está nesta área desde 2008 e vai estar até 2026 e já está a transformar esta área, portanto não é novidade nenhuma aquilo que eu te estou a dizer, certeza que já deve estar mais flexível naquilo que toca a expandir o teu conhecimento, mas atenção porque Saturno vai entrar nesta área também. Entrou agora em dezembro de 2017 e vai cá estar até 2020, ok? Por isso Saturno tem a ver com a responsabilidade e, como repara uma coisa interessante, que é a responsabilidade já tu tens, não é? Saturno vai-te trazer ainda mais responsabilidade, portanto se tu não fores na leveza, na flexibilidade, vai ficar tão pesado que vai ser muito mais difícil para ti conseguires realmente expandir o teu conhecimento, quer seja ensinando, quer seja aprendendo, ok? Eu fiz um vídeo específico em relação a esta questão do Saturno em Capricórnio, vou deixar o card aqui em cima para tu poderes ver, por isso convinha que tu fosses também lá espreitar para teres mais pormenores, mas a ideia será esta, ser flexível, quanto mais flexível tu fores, mais tu vais conseguir expandir o teu conhecimento. Agora vou também dar aqui uma noção do porquê de tu poderás estar a ter alguma dificuldade em expandir o teu conhecimento em termos de característica natural de ti. É que na área que tem a ver, a área oposta à expansão do conhecimento, que é a área da comunicação, ou seja, uma área em que tu tens a tua mente, a tua capacidade mental e ela está a ser exprimida ali na hora, ok? Não expandida para outras áreas. Aqui nesta área tu és extremamente sensível, ok? Tu és uma pessoa que tens uma capacidade de sentir o que as outras pessoas sentem e exatamente tu comunicas nesse sentido, no sentido de perceber o que elas precisam e de lhes dar aquilo que elas precisam. És um excelente ouvinte, és uma pessoa que dás ótimos conselhos, és uma pessoa que consegues ajudar os outros através da tua comunicação, estás sempre disponível, estás sempre a cuidar dos outros. E isso é bom até ao ponto em que tu não te prejudicas, porque quando isso te começa a prejudicar, aí já não é bom para ti, ok? Então repara uma coisa, porque tu és muito sensível na tua comunicação, quando toca à expansão do conhecimento tu és exatamente o contrário, tu travas tudo, que é para não exagerar, ok? Mas quando tu começas a ser mais seguro da tua comunicação, mais seguro daquilo que tu queres exprimir que está dentro de ti, então aí tu já consegues ter alguma leveza para depois poder expandir o teu conhecimento, ok? Então era muito importante que tu aproveitasses também este ano, não só, mas também este ano, para expandir o teu conhecimento de uma forma flexível, mas também para
olhares mais para ti. O que é que tu queres para ti? O que é que tu queres exprimir? Quais são as tuas opiniões? Quais são os assuntos que tu gostas? Quais são as pessoas com quem tu queres conversar? Qual é a maneira como tu queres falar e não o que os outros precisam, o que é que os outros querem, ok? Portanto, muito importante que tu estejas mais virado para ti do que para os outros lá fora, de forma a que tu estejas mais seguro da tua comunicação e depois possas expandir também mais este teu conhecimento. Vai haver um eclipse em julho, nesta área da tua comunicação, que de certeza te vai empurrar para essa situação, para que tu olhes mais para ti e não tanto para os outros, mas no resto, o ano inteiro vai haver então aqui estes dois outros planetas, quer seja Plutão, quer seja Saturno, que vão estar a movimentar a tua expansão do conhecimento. Claro que há outras situações a acontecer durante o ano, mas de planetas mais pequeninos, mas eu não te vou amassar com estas informações todas agora. Ao longo do ano vou-te dando mais informações, por isso não te esqueças de subscrever ao canal para poderes receber sempre os vídeos e todas as informações astrais para poderes utilizar da melhor forma. No que toca a trabalho, ora bem, então, este ano já não é tão difícil como foi o ano anterior. O ano anterior tiveste lá Júpiter, que te obrigou a ser mais independente na tua área do trabalho. No entanto, Urano ainda vai cá estar até maio, ok? Ainda vai cá estar a pedir para tu seres mais independente e a pedir para tu agires mais por ti. Mais uma vez, a questão da necessidade de olhares mais para aquilo que tu precisas e não tanto para aquilo que os outros precisam, ok? Eu sei que às vezes tens aquela tendência em engolir alguns sapinhos para não criar conflitos, porque tu gostas é de paz e tranquilidade, mas nem sempre isso vai funcionar. Às vezes é preciso pormos ali os pontos nos is, darmos um murro na mesa, dizermos que não, para que as pessoas nos respeitem e depois voltamos outra vez à paz e à tranquilidade, ok? Portanto, é muito importante esta questão que tu já estiveste a aprender no ano anterior, mas que este ano, até maio, ainda vai estar aqui a ser um bocadinho puxada por este Urano, ok? No entanto, de abril até setembro, temos aqui uma entrada nova de um planeta, que é Quiron, e Quiron vai estar a passar, não especificamente na tua área do trabalho, mas sim na área oposta, que é a área que mexe com as energias de uma forma geral, e, portanto, vai estar a trazer alguma responsabilidade. Por isso era muito importante tu estares independente na tua área do trabalho, estás a fluir por ti, não estás a precisar de ninguém, para quando vier esta responsabilidade tu conseguires levá-la de uma forma mais leve e realmente aproveitares a embalagem para crescer e chegares mais longe em termos do teu mundo profissional, ok? Claro que se tu não estiveres independente, este Quiron ainda vai trazer mais dependência em relação aos outros, portanto, algumas situações não muito fáceis, mesmo até de excesso de autoridade sobre ti, por isso era muito importante que estivesses mais seguro de ti para poderes então depois levar avante a tua evolução em termos profissionais. Claro que quero-te explicar que há aqui uma necessidade de compensação também da tua parte, porque tu és muito mais calmo e pacato na área do trabalho. Quando estás fora dessa área, tu és muito mais acelerado, levas tudo na frente e queres fazer as coisas. Eu sei que as pessoas têm a mania de dizer que o touro é muito pacato e que não faz nada e tal, mas isso é só a tua apresentação, porque quando alguém te conhece bem, percebe que tu afinal não és assim tão pacato como isso, tu até tens muita capacidade de ação, fazes muitas coisas. E o problema é que quando fazes muitas coisas, ficas sobrecarregado com tudo em cima de ti e depois não consegues dar conta do recado, ok? Por isso era muito importante perceberes isto, que é, quando tu conseguis ser um pouco mais firme em termos da tua área, da rotina, do dia-a-dia, inclusive do trabalho, então aí tu não vais precisar de ser tão interventivo, nem tão precipitado até às vezes, em relação ao resto que está à tua volta, ok? Assim como quando tu também nesta área, de uma forma geral, conseguis lidar melhor com a tua capacidade de liderança, com a tua capacidade de ação e de movimento e souberes dar aos outros para fazer e não ficares sobrecarregado com tudo em cima de ti, aquela questão do delegar, ok? Então tu vais ver que também na tua área do trabalho tu vais conseguir estar mais forte, mais decidido, mais assertivo, mais independente e vai correr tudo muito melhor para ti. No que toca à tua carreira, nós vamos ter aqui dois eclipses muito importantes durante o ano que vão mexer com esta tua área. Um primeiro será um eclipse solar em fevereiro e um segundo será um eclipse lunar em julho, ok? E vão diretamente mexer com esta tua área da carreira. E o que eu queria que tu te lembrasses é que na área da carreira tu és uma pessoa que adoras trabalhar em grupo, gostas sempre que toda a gente à tua volta esteja ali, todos no mesmo rebanho, não é? E todos a caminhar para o mesmo lado ou todos a remar para o mesmo barco para o mesmo lado.
O problema está quando às vezes tu reparas que é só tu que estás a remar e o resto está toda a gente parado, não é? Ok? Então aqui era muito importante tu percebesses que tens que sair dos bastidores, tens que sair de trás do grupo e brilhar mais, ok? Lá está aqui a questão da liderança, volta outra vez a ser tocada aqui e é importante que tu percebas que tu tens este dom em ti, apesar de haver aquela máscara de calma e passividade, não és nada assim, aquilo é mesmo só uma máscara e quando tu vês realmente que tens potencial, tu consegues chegar muito longe. O problema está exatamente quando tu exageras e começas a fazer tudo sozinho e não consegues, ou estás à espera que os outros façam contigo, mas reparas que afinal eles não estão nada a fazer, então é importante tu saberes brilhar, saberes tu destacar-te dos outros, ir na liderança e depois fazeres com que toda a gente vá atrás de ti, ok? E aí vais ter muito melhores resultados. Mas também o motivo pela qual tu normalmente não tens assim esta capacidade de brilhar fora de ti, fora do teu mundinho normal, é porque dentro do teu mundo tu já és uma pessoa extremamente brilhante, ok? Naquilo que toca às tuas emoções e às pessoas que mexem com as tuas emoções, tu és uma pessoa extremamente criativa, alegre, bem disposta, sempre com muita alegria e movimentação. O problema está quando tu estás à espera da valorização dos outros, à espera que o pai diga à mãe, à espera que a mãe diga que está bem, à espera que o irmão ou a irmã, seja lá quem for, diga alguma coisa e isso só te tolhe os movimentos, ok? É muito importante que tu estejas mais a valorizar-te a ti, menos à espera que os outros te valorizem e quando tu estás naquele patamar de eu sou bom, ok? Podes baixar o teu brilho, que muitas vezes exageras só para chamar a atenção deles, não é? Podes baixar o teu brilho, deixar com que toda a gente brilhe e ficares muito mais emocionalmente equilibrado, ok? Quando tens este equilíbrio emocional, então em vez de brilhares exageradamente naqueles que te conhecem, vais brilhar lá fora, no mundo lá fora, no mundo que tem a ver com a tua carreira, com os teus objetivos profissionais e vais ver como vais ter muito mais sucesso do que aquilo que te esforçavas imenso para ter dentro de casa, ok? Portanto, era importante perceber isto, até porque nesta área emocional mais 2 eclipses vão acontecer aqui, um no fim de janeiro e início de fevereiro e o outro em agosto, ok? Portanto, é toda esta área do início do ano, janeiro, fevereiro e depois julho e agosto, mais para meio, haverá aqui movimentações nestas questões de objetivos, mas se tu aproveitares bem esta energia, ou seja, se tu percebes que tens que brilhar fora, tens que criar as condições emocionais primeiro dentro de ti e valorização para depois conseguires brilhar fora, tu vais ver que realmente vais atingir muito melhor os teus objetivos profissionais. Claro, como eu dizia sempre, vai haver aqui outras situações pequeninas a acontecer durante o ano, mas para isso, como eu te expliquei há bocado, subscreve o canal, vais continuando a receber os vídeos para te dar estas informações e estar sempre update em relação às previsões astrais. Espero então que tenhas gostado, foi esta a minha verificação em relação às previsões de 2018 para o teu signo e encontramos-nos então num próximo vídeo. Beijinhos, abraços e muita consciência!